o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Mas à meia-noite ouviu-se um brado. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as religiosas imprudentes, não cristãs, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Mas as prudentes disseram às religiosas: a medida do azeite é para cada uma de nós. Se as dividirmos, faltará para nós e para vós. Vão aos locais de venda e compra-o. Enquanto elas foram comprar, chegou o noivo e levou as que estavam preparadas para as bodas. Depois, chegando as religiosas, vendo a porta fechada, bradaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta, o noivo disse: eu não vos conheço. Mateus capítulo 25, versículos 6 a 12. E quando vier o Filho do Homem, e todos os anjos e santos com ele, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 33. Interpretando algumas figuras dos textos. Quanto ao clamor sobre a vinda do noivo, em todos os tempos os cristãos estão anunciando a vinda de Cristo, o noivo. 5 virgens para um só noivo não significa aqui poligamia, pois a igreja, figurada na noiva de Cristo, é composta de infinidade de cristãos. 5 virgens prudentes figuram no texto os cristãos de fato e de verdade, os quais serão arrebatados. Ser cristão significa ter a mesma natureza espiritual de Cristo externado no caráter. 5 virgens insensatas figuraram os que são apenas religiosos, mas não são cristãos. Até o arrebatamento, Jesus é o noivo. A partir do arrebatamento, Jesus será o esposo de sua igreja, ou seja, o marido. A parábola das 10 virgens, contada por Jesus, foi uma predição ilustrativa do arrebatamento da igreja. No texto, Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, analisando ou contextualizando Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 14, falando do retorno de Jesus com sua igreja à terra depois do arrebatamento, justificou a definição de Mateus 25, 31, onde diz: santos anjos, corrigimos a versão para santos e anjos, ou seja, a igreja e os anjos acompanhando Jesus na sua segunda vinda para as nações. Bodes e ovelhas são figuras de justos e ímpios. Os ímpios na esquerda são os apoiadores de Satanás e de seus líderes contra o povo e os projetos de Deus. O reino, a herança dos da direita, trata-se do milênio de Cristo, predito em Isaías capítulo 11, Daniel capítulo 2, versículos 34 e 35 e 44, e Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A esquerda significa a ala dos opositores de Deus.
A esquerda começou com a rebelião de Satanás no céu e se faz presente em todos os meios sociais e terminará com a vinda de Cristo para as nações, com seus adeptos sentenciados por Jesus ao inferno eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41. O arrebatamento da igreja. Conforme Mateus capítulo 25, versículo 10, Jesus predisse que o arrebatamento da igreja será tão secreto que acontecerá com a ausência das 5 virgens insensatas. Jesus predisse: estando 2 do campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos em Cristo serão arrebatados juntamente com os ressuscitados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Quantos minutos levarão para tudo isso acontecer? A resposta está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, num piscar de olhos, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. O mundo sendo preparado para o império do anticristo. Conforme predições bíblicas, estamos vivendo o tempo em que o mundo está sendo preparado para o império do anticristo, que durará pouco tempo. Segundo a profecia de Daniel 9:27, terá duração de 7 anos. Assim como Jesus ilustrou o arrebatamento da igreja com a parábola das 10 virgens, que segundo o Apocalipse 3:10 acontecerá antes da grande tribulação, Jesus levará a sua igreja noiva daqui de forma secreta, assim como ilustrou no arrebatamento das 5 virgens prudentes. Os agentes preparatórios para o governo do anticristo se encontram em todos os segmentos da sociedade, inclusive nas igrejas evangélicas. Jesus, na parábola das 10 virgens, com 5 virgens imprudentes em meio às 5 virgens prudentes, significa que na mesma igreja local, uns estão preparando a igreja para o arrebatamento, enquanto outros estão preparando a sociedade para o governo do anticristo. E o não evangelismo significa também a preparação do mundo para participar do governo do anticristo. Certo dia, numa igreja do nosso pastoreio, num estudo escatológico, uma autoridade social, membro da igreja, me ironizou de estar ensinando baboseiras para a igreja. Vejo também na omissão de muitos líderes das igrejas quanto aos ensinos sobre a vinda de Cristo, uma contribuição da preparação participativa no império do anticristo. A vinda de Cristo para as nações. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 14. E vi o céu aberto, e eis um montado num cavalo branco, com nome Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e com muitos diademas em sua cabeça. Somente ele conhecia o seu próprio nome.
estava vestido com uma roupa manchada de sangue, o qual era chamado de a Palavra de Deus. Roupa manchada de sangue significa o símbolo do Cristo tendo derramado o seu sangue na cruz do Calvário, esse que está montado no cavalo branco. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 13. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19, versículo 14. Analisando as figuras do texto, percebemos que este cavaleiro do cavalo branco não é o mesmo registrado em Apocalipse 6, versículo 2. Este cavaleiro do capítulo 19 é destacado com 2 títulos nobres: fiel e verdadeiro e palavra de Deus, características referentes a Jesus. Tanto Jesus quanto a sua igreja estão montados em cavalos brancos para uma missão na terra. A sua igreja, esposa, está trajada com a mesma roupa das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 8 e 14. Essa vinda de Jesus com a sua igreja, todos na terra os verão descer. Não o arrebatamento, será secreto, mas essa vinda será vista por todos. Mateus 24, versículo 30. Nesta vinda, os anjos ajuntarão os seus escolhidos, isto é, os judeus de todo o mundo, a Jerusalém. Mateus capítulo 24, versículo 31. A igreja de Cristo não foi escolhida, e sim adquirida ou comprada com o sangue de Cristo na cruz. 1 Pedro 2:9 e Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Mateus 25:31 fala da igreja descendo da glória celeste e assentando com Jesus no trono para julgar as nações. Mateus 25:31, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3 e Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. Jesus, juntamente com sua igreja, julgarão e governarão as nações. Apocalipse 3, 21 e Apocalipse 20, versículo 6. Olá, ouvintes e membros das igrejas. Vocês já fazem parte da noiva de Cristo, a qual será ou estará no arrebatamento?